Bom, olá. Eu me chamo Ricardo Guerra Vasconcelos e sou professor de Direitos Humanos e Fundamentais e de Direito Internacional Público, né? Dou aula em instituições de ensino superior em Belo Horizonte. Sou formado em Direito pela PUC Minas e tenho doutorado em Direito também pela PUC Minas. Atuo nessa área de direitos humanos e fundamentais e nessa aula de hoje nós vamos trabalhar o tema vulnerabilidades e a proteção aos direitos humanos. Destaco que, num primeiro bloco, nós vamos trabalhar em si um conceito de vulnerabilidades. Por que a gente fala tanto em vulnerabilidade de direitos humanos? Né? Por que há a figura da vulnerabilidade? Então, isso é um ponto importante para que a gente possa assentar questões relevantes e, de certa maneira, trabalharmos uma figura, vamos dizer assim, no que diz respeito a direitos humanos e fundamentais, uma figura de reconhecimento de direitos sem a perspectiva da discriminação em direitos, ou até sem haver a discriminação em relação à nomenclatura de direitos humanos e fundamentais, às vezes estão ocorrentes no dia a dia, né? Então, dando início às discussões sobre a matéria, sobre esse tema, a primeira pergunta que nos vem, às vezes, em um momento, né? O que seria vulnerabilidade ou vulnerabilidades, né? Se a gente for pegar em termos semânticos, vamos dizer assim, né, às vezes a busca, na verdade, por uma definição de o que seriam vulnerabilidades, nós vamos indo ao dicionário, por exemplo, nós vamos verificar que vulnerabilidade, no Michaelis, por exemplo, é a qualidade ou o estado do que é vulnerável. E, nesse aspecto, a suscetibilidade de ser ferido ou atingido por uma doença, fragilidade ou fragilidades. Quando a gente analisa isso sobre um aspecto mais amplo, nós podemos fazer uma afirmação, né? Todo ser humano é suscetível de vulnerabilidades. Então, em que pese a circunstância da palavra falar em fragilidade ou de ser ferido ou atingido, nós todos somos suscetíveis como seres humanos na condição de vulnerável ou de vulneráveis. Somos todos. A questão, na verdade, né, é essa possibilidade de ser ferido. E ser ferido não só no que diz respeito à nossa integridade física, à nossa integridade moral, à nossa integridade social. E nesse aspecto, quando a gente fala em integridade social, na aferição ou na percepção de direitos, ou até, efetivamente, mais do que percepção de direitos, gente, na perspectiva de fruição de direitos, né? Então, nós vamos ver que a palavra, portanto, vulnerabilidade, como possibilidade de ser ferido ou ser atingido, nos traz a proximidade com a condição de seres humanos, ou seja, como seres humanos, nós estamos suscetíveis a danos.
né, nós estamos expostos à possibilidade de danos, ou, na verdade, efetivamente, nós já estamos sofrendo algum dano, nesse caso, em termos de direitos, nesse caso, em termos de fruição de direitos, né? Isso nos conduz, essa primeira pensamento, nos conduz, na verdade, a um raciocínio, né, a uma segunda pergunta, né, um raciocínio, portanto, uma segunda pergunta. Quem é ou não vulnerável? Quem é, portanto, suscetível de vulnerabilidade? Essa, na verdade, é uma questão que de pronto nos traz um pensamento. Todos os seres humanos são vulneráveis. Esse é um ponto central, é um ponto realmente importante para a gente avançar no que diz respeito à questão da vulnerabilidade e do conceito de vulnerabilidades, né? Todos os seres humanos são vulneráveis. Ou melhor, pensando isso, ou melhor dizendo, é parte da nossa condição de ser humano a perspectiva da vulnerabilidade. Faz parte, vamos dizer assim, do nosso portfólio a vulnerabilidade. Não há, na verdade, nenhum ser humano invulnerável. A figura da invulnerabilidade nos leva ao pensamento, né, dos heróis, etc., né, desses filmes da Marvel, né, em que o sujeito ele é totalmente invulnerável, porque ele detém poderes, normalmente poderes específicos, ou então detém poderes ou condição, vamos dizer assim, né, de se tornar invulnerável em função da tecnologia, por exemplo, como vamos pensar aí, Homem de Ferro, né? Mas nós não somos homens de ferro, nós somos vulneráveis isso nos traz uma perspectiva vamos dizer assim, de fraternidade e de solidariedade. A vulnerabilidade, portanto, está em todos nós. Todos nós, portanto, vivenciamos isso, ou em determinada circunstância, por exemplo, quando a gente fala em desemprego involuntário, ou às vezes como a gente está vivendo agora, nessas questões que a gente vive agora na questão da pandemia, né, do coronavírus ou do Covid. Isso nos trouxe, na verdade, um sentimento de vulnerabilidade em que pese as diferenças de todos nós, em que pese as qualidades de todos nós. Nós ficamos vulneráveis a essa questão de saúde pandêmica em função da condição de humano, né? Essa questão da vulnerabilidade, né, e a questão do humano, ou invulnerabilidade, a questão do humano, ela é muito interessante e, vamos dizer assim, os gregos, de forma pedagógica, sempre trabalharam esse fenômeno, vamos dizer assim, a compreensão desse fenômeno de uma forma muito, muito bela, né, que é através das tragédias e do mito. O mito sempre de uma forma lúdica, nos aproximando de realidades e nos explicando fenômenos que a nossa racionalidade, às vezes, não nos permite efetuar. Nesse caso, o mito que eu estou falando para vocês, pessoal, é o mito de Aquiles, né? Aquiles é um deus, né? Aquiles foi, né? Aquiles no mito foi um guerreiro, um deus não, um guerreiro forte, poderoso, né? Mas que nasceu humano, né? Aquiles, na verdade, a sua mãe Tétis, que era uma ninfa do mar, né? E quando Aquiles nasceu, né? Ela nasceu de um relacionamento que ela teve com um humano, essa condição dele ficou aparente, a condição de humano. E ela, para protegê-lo da condição de humano, né, o mergulhou, né, no rio Estige, né? Essa é a história, o mito, né, mergulhou no rio Estige
para que ele se tornasse invulnerável, para que a condição dele de humano ficasse, vamos dizer assim, protegida, né? Só que quando ela mergulhou Aquiles no rio, né, ele o fez pelos calcanhares, e então uma parte ficou intocada pelo poder de invulnerabilidade que esse rio, né, que desaguava ou passava na região dominada por Hades, né, o deus da morte, se ele esses pés ficaram, de certa maneira, vulneráveis. Na Guerra de Troia, Aquiles, né, que era um guerreiro bravo, já lenda no âmbito da Grécia Antiga, né, Aquiles é atingido na Guerra de Troia por uma flecha justamente no calcanhar, a região mais humana de Aquiles, né? Paris, o príncipe troiano, né, de Troia, atinge Aquiles com uma flecha envenenada e, em função disso, Aquiles perece, morre, né? Isso, na verdade, nos traz essa discussão muito interessante no que diz respeito à questão de vulnerabilidade, né? A condição de humano é presente em nós, a vulnerabilidade é presente em nós, perdão, em função dessa condição humana. Então, por mais que nós tenhamos, vamos dizer assim, todas as possibilidades de efetivamente superar essa condição, nós necessariamente estamos em alguma circunstância. Há sempre um ponto vulnerável na condição humana. Então, a gente pode, portanto, concluindo, né, pensar assim: todos os seres humanos, portanto, são vulneráveis. Sim, né? Essa é uma característica assim intrínseca aos seres humanos, né? Mas essa característica não deve ser abordada de forma, vamos dizer assim, a diminuir a condição de humano. Pelo contrário, vamos dizer assim, ela, em vez de se tornar algo que o diminua, muitas vezes é algo que vai, de certa maneira, ampliar a condição humana e a sua importância e relevância, em função da superação dessas condições de vulnerabilidade. Então, todos nós somos vulneráveis e nós podemos tranquilamente, ou de forma, vamos dizer assim, de uma postura mais ativa, de uma postura, vamos dizer assim, um tanto quanto mais reativa, de resistência e de busca, portanto, para recuperar a condição a que nós encontramos, aí nesse caso, enferma, né? Enferma, muitas vezes, em razão dessa vulnerabilidade, nós vamos, dessa ferida, né? Nós vamos lutar por isso e superar essa condição. Então, há um processo de superação, há um processo de resistência, há um processo de recuperação de circunstâncias. Esse é um lado, vamos dizer assim, positivo quando a gente fala em vulnerabilidades, né? Então, o fato de sermos vulneráveis e o fato de lutarmos e de ser possível recuperar, reagir, resistir, faz com que a gente caminhe e evolua, mas assim mesmo continuamos vulneráveis. A gente vê agora a questão do corona, né, do Covid, como é importante, né, as questões que se tem como discutidas no âmbito da luta pela saúde e da luta, na verdade, pela busca, ainda que pela tecnologia ou pelo conhecimento, se recuperar essa condição, né, a condição que, na verdade, nos tornou invulnerável em função dessa pandemia, né? E, então, essa recomposição, ela é um fator positivo nessa questão da vulnerabilidade, né? Bom, isso, de fato, né, nos traz um outro pensamento. Apesar disso, né, apesar de todos serem vulneráveis e apesar de nós podermos nos recuperar dessa condição, há um certo grau de vulnerabilidade, na verdade, que depende da nossa capacidade de reação e de superação, né? De reagir, de resistir. Quando eu não tenho essa capacidade de reação, quando eu não tenho essa capacidade de resistir, quando eu não tenho essa capacidade de recuperar essa condição de vulnerável,
muitas vezes eu estou numa situação, eu vou me encontrar numa situação de vulnerabilidade pontual e muitas vezes numa vulnerabilidade extrema, né? A soma das vulnerabilidades podem, né, efetivamente me trazer uma vulnerabilidade extrema, né? Então, nessa situação, nós vamos ver que os diferentes graus de vulnerabilidade, né, a capacidade de resistência, portanto, pode conduzir a não capacidade de resistência pode conduzir à efetiva vulnerabilidade, né? Por isso que a noção de vulnerabilidade nos leva muitas vezes à perspectiva de um fenômeno que é relevante, que é a tolerância. A tolerância é um fator importante quando a gente percebe e, portanto, ainda, né, nesse caso, antes da tolerância, a perspectiva da solidariedade. Grupos que, na verdade, não conseguem superar a condição de vulnerabilidade em função de circunstâncias específicas de cada grupo, por aspectos sociais, por aspectos pessoais, por aspectos, na verdade, étnicos, por aspectos, na verdade, financeiros, econômicos, eles necessitam, portanto, de uma proteção especial, vamos dizer assim, uma ação afirmativa ou, na verdade, uma perspectiva de uma proteção específica, melhor, a palavra é essa, uma proteção específica no âmbito legal, social e político. Né? Nós precisamos disso. Precisa desse espaço de percepção e desse espaço de proteção e efetivação. O que a gente vai chamar o dever de proteger, né, do Estado, o dever de perceber a vulnerabilidade e, portanto, em função disso, contribuir para espaços de discussão ou, efetivamente, para espaços de ampliação e de proteção a essas vulnerabilidades, né? Então, nem todos, o grau de vulnerabilidade, portanto, varia para cada um, né? E nesse espaço ainda de discussão, como eu disse, a questão da igualdade fica muito próxima. Igualdade no seguinte sentido, todos somos vulneráveis, nós somos vulneráveis, igualmente vulneráveis, todos nós, igualmente vulneráveis. Mas, ao mesmo tempo, nós temos vulnerabilidades que são graus de vulnerabilidade que efetivamente nos trazem a percepção dessa condição específica de vulnerabilidade. Logo, os processos, na verdade, de igualdade, a perspectiva da igualdade gera figuras que efetivamente podem estabelecer necessária desigualdade em equilíbrio, né? A busca, portanto, pela desigualdade, a busca pela igualdade, num aspecto, pela diferença. Então, nós temos, portanto, a figura da igualdade, né? Nós vamos verificar a busca por essa igualdade. Muitas vezes ela vai passar por aquele fenômeno que vocês já devem conhecer, que é a igualdade formal e a igualdade em sentido material. Então, nós temos aí esse fenômeno de forma muito clara. A igualdade formal, quando a gente fala que todos são iguais perante a lei, formalmente sim, mas quando a gente vai analisar isso num sentido material, nós vamos perceber que há grupos que são vulneráveis e essa igualdade, portanto, ela tem que se materializar, né, pela diferença. Então, a igualdade na diferença é o que se busca efetivamente, né? Bom, essa questão, portanto, da busca por uma igualdade em termos de direitos, ela, na verdade, vai nos trazer perspectivas importantes, né? Ou seja, em relação à proteção dos direitos humanos, e aí a gente já vem no toado da nossa matéria, nós vamos ver que há vulnerabilidades e vulnerabilidades que são extremamente relevantes e que trazem esse tom, portanto, de grupos específicos que devem ter uma proteção necessária e específica. Exemplo, questões que envolvem gênero com mulheres,
a idade, a idade é uma questão de vulnerabilidade para a criança, para o adolescente, para o idoso. A incapacidade física, a incapacidade sensorial, a incapacidade mental e intelectual, ela também é fator de relevância na desigualdade, num sentido positivo, na verdade, que busca uma igualdade em sentido material, deficientes, uma minoria étnica, né, que, na verdade, indígenas e quilombolas, migrantes que, na verdade, se encontram muitas vezes em situação de desamparo, em função da circunstância que ele vive, né, refugiados, apátridas, deslocados, né. Pobreza extrema é fator de vulnerabilidade, desemprego e doenças são fatores de vulnerabilidades e que trazem efetivamente tem necessariamente que ter uma proteção específica, né? A vulnerabilidade está muito vinculada às questões de tolerância, né? A tolerância aqui nesse aspecto é uma palavra às vezes ruim da gente trabalhar com ela, mas está ligada às questões de tolerância num sentido positivo, né? A tolerância positiva nesse sentido. E o que é o significado de tolerância? Aqui eu vou me socorrer aqui nesse caso da Declaração de Princípios sobre Tolerância e vou ler aqui rapidamente esse conceito, que é uma Declaração de Princípios sobre Tolerância, que foi aprovada pela Conferência Geral da Unesco em 95, na 28ª reunião da Unesco. Ela fala assim: tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão, de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. É fomentada pelo conhecimento, a abertura de espírito, a comunicação e a liberdade de pensamento, de consciência e de crença. A tolerância é a harmonia na diferença. Eu acho que essa frase é a principal frase que a gente, na verdade, tem que ter, né? A gente trabalhar desigualdades, né? A gente trabalhar, na verdade, desigualdades num sentido positivo que eu falo, né? Pelas diferenças que, de fato, se ocorrem numa realidade social, né? E essas desigualdades serem trazidas por uma busca por uma igualdade material é o mais irrelevante quando nós pensamos em situações de harmonia, né, na diferença, né? É a percepção do outro na sua diferença. É relevante que nós, todos vulneráveis, no momento em que não nos encontremos nessa situação, ou na perspectiva que sempre nascemos ou estivemos nessa situação, percebamos a realidade do outro, né? É importante que a gente, na verdade, perceba a realidade de cada um, né? Não, se continua aqui, não é só um dever de ordem ética, é uma necessidade política e jurídica. A tolerância é uma virtude que torna a paz possível e contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz. A tolerância, portanto, é um fator relevante nesse processo, né? Muitas vezes a gente tem figuras que se estabelecem em condições de vulnerabilidade extrema. Exemplo, né? Por exemplo, aqui pensando, né, nós vamos pensar, por exemplo, mulheres, né, negras e ainda em situação de pobreza. Então, as vulnerabilidades podem ser cumulativas. Necessariamente, nós teríamos, portanto, uma condição, uma política pública e uma ação efetiva de educação nesse espaço de ação. De fato, de pouco adianta, de pouca monta nos adianta, vamos dizer assim, buscarmos uma efetivação de direitos sem esse processo, na verdade, de educação, de tolerância e de percepção de vulnerabilidades, de percepção de desigualdades, mas, na verdade, desigualdades que efetivamente têm um caráter de diferença da pluralidade ou das circunstâncias. E que, portanto, nessas condições devem ter políticas públicas e ações efetivas em termos de busca por igualdade,
né, em sentido amplo, material nesse caso. Né? Aferir direitos é direito de todos. Né? Então, usufruir de direitos é direito de todos. Nesse aspecto, a educação e direitos ela é de suma importância. Né? A gente educar-se para direitos é perceber, ser tolerante, no sentido positivo. Eu estou batendo muito nesse aspecto positivo para não dar margem a dúvidas. Né? E quando a gente fala em desigualdade, a desigualdade ocorre para grupos, para todos esses grupos, mas é uma desigualdade marcada, nesse caso, né, por circunstâncias, por aferição de direitos, né, e, portanto, devem ser tomadas com políticas e ações de reconhecimento dessa circunstância com vistas a erradicar, diminuir ou, efetivamente, trazer a elas a questão trazer a esse grupo, a esses grupos específicos, a figura da percepção em direitos, né, como seres iguais. Né? Então, na verdade, a busca por esse espaço é a busca, na verdade, pela tolerância. Né? A busca, portanto, na percepção da igualdade. E a palavra, portanto, vulnerabilidade, ela, na verdade, toma um outro sentido. Né? Então, nessa primeira aula, eu gostaria de fazer essas pontuações e no próximo bloco nosso, nós vamos trabalhar de vulnerabilidades específicas, né? Questões que envolvam grupos específicos, etnias específicas, situações de vulnerabilidade social, situações de pobreza e situações, na verdade, de desemprego, muitas vezes. Enfim, vários temas a respeito de situações específicas envolvendo vulnerabilidades. Obrigado e até a próxima.